De repente acabou. Nunca esperamos que aconteça conosco. Ninguém gosta de pensar na possibilidade de ouvir do outro: já não te amo mais. Por mais que os indícios do fim estejam ali há algum tempo, a mente parece ignorar e inventar desculpas, defesas que impedem o sofrimento. Você pode até pensar: ele ou ela está tão distante, não me olha como antes, parece fugir de mim. Mas logo se justifica dizendo: isso é coisa da minha cabeça. E assim vai levando. Aqui já encontramos um sinal de que algo não vai bem. Se você percebe seu parceiro ou sua parceira distante, por que não pergunta o motivo? Eu lhe digo por quê. Porque você sabe no fundo que ele ou ela está indo embora. Até que um dia, com uma seriedade fora do comum, ele ou ela dispara: preciso conversar com você. E com uma certeza de quem já havia tomado a decisão há muito tempo, diz que já não lhe ama mais e já não está feliz. Ele ou ela vai embora. Acabou. Você chora e aos soluços diz que ele ou ela está cometendo um grande erro. Mas ele está firme. Diz que será melhor para vocês. E isso é verdade. Será melhor. Afinal, não faz sentido estar ao lado de alguém que não nos ama mais. Mas isso não serve de consolo? Nesse momento, a lógica não serve. Não é apenas uma pessoa indo embora. São sonhos, projetos, fantasias, um status social, os costumes, as certezas, enfim, uma parte de você também se vai. Pelo menos é como você se sente naquele momento. Você não aceita o fim. Começa aí a enxurrada de humilhações e atos de desespero. Seu mundo caiu. Tudo acontece muito rápido. Em minutos você passa por uma montanha-russa de emoções. Depois do impacto inicial, vêm as perguntas mais idiotas, das quais você se arrependerá alguns meses depois. Você está certa da sua decisão? Pensou bem? Não quer pensar melhor? A fria resposta vem logo em seguida: não preciso mais pensar. Já venho pensando há tempos. Estava esperando uma oportunidade para conversarmos. Então você parte para as frases de manipulação. Você não se importa com meu sofrimento? E se você se arrepender? Silêncio. Você chora novamente. E chorar é a única coisa que lhe resta nesse momento. E você tem todos os motivos, pois percebeu que o outro realmente está partindo. Não é mais uma briguinha emocional, é o fim. Você já foi rejeitado? Está sendo rejeitado nesse momento? Então esse vídeo é para você. Há feridas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente em nossa alma e conviver conosco pelo resto das nossas vidas. São as feridas emocionais, as marcas dos problemas vividos na infância e que determinam, muitas vezes, como será a nossa qualidade de vida quando adultos. Desde a mais tenra idade, o sofrimento emocional, vez ou outra, nos visita ou revisita. As dores emocionais mais comuns são a rejeição, decepções, frustrações, mágoas, ressentimentos, dentre outras. Estas experiências fazem parte da condição de todo ser humano, sendo, a meu ver, a rejeição a dor mais intensa e profunda. Uma das feridas emocionais mais profundas é a rejeição, porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente, interpretando tudo o que acontece ao seu redor através do filtro da sua ferida, se sentindo rejeitado em situações em que, na verdade, não é. A rejeição provavelmente
é um dos piores sentimentos experimentados em nossa vida, seja por parte de nosso par amoroso, de um amigo, parente ou colegas de trabalho. A sensação de que nossa presença não é desejada ou não é mais bem-vinda. Quem não tem medo da rejeição? Quase todas as pessoas possuem medo da rejeição. Essa aflição pode, inclusive, gerar dor física, palpitações e outras somatizações. E há explicação científica para isso. Estudos mostraram que o cérebro registra a rejeição da mesma forma que faz a dor física. E mais, quando há estresses muito grandes, como causado pela rejeição, os músculos do coração podem enfraquecer. A expressão popular coração partido é justificada por esses estudos. Pode ser que esse temor viva com você todos os dias, mas você não é consciente disso. O problema é que só nós temos autoridade para nos rejeitarmos ou aceitarmos. Não permita que ninguém rejeite você. Isso é assunto seu. Apesar de sermos conscientes disto, não podemos evitar que a nossa autoestima seja afetada quando alguém nos rejeita. Ficamos mais vulneráveis, nos isolamos dos outros e inclusive deixamos de nos cuidar. Vamos falar um pouco sobre a origem da ferida emocional da rejeição. Rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar, o que podemos traduzir em não amar algo ou alguém. A explicação para essa dor intensa vem de nossos antepassados. Se você fosse excluído de seu grupo, tribo, as chances de sobrevivência diminuiriam drasticamente. Em outras palavras, ser rejeitado poderia até mesmo ocasionar morte. Não vivemos mais nessa era pré-histórica, então por que a rejeição ainda nos causa tanto sofrimento? E como lidar com ela? Se sentir rejeitado ou sentir isso pelo parceiro é mais comum do que se imagina. Nas duas situações, os sentimentos são os mesmos: decepção, frustração, dúvida, insegurança, tristeza e incerteza. É tanta carga emocional negativa que muitas vezes é preciso buscar ajuda de um psicólogo para assim entender as reais razões do que está acontecendo e aprender a lidar com o problema de frente. Mas qual o motivo para a rejeição aparecer? Essa ferida nasce então da rejeição dos pais para com seus filhos, ou às vezes por se sentirem rejeitados por seus progenitores, mas sem realmente haver intenção por parte deles. Diante das primeiras experiências de rejeição, a pessoa começa a criar uma máscara para se proteger deste sentimento tão comovente, que está ligado à desvalorização de si mesmo e que se caracteriza por uma personalidade tímida, segundo as pesquisas realizadas por Laís Borbel. Assim, a primeira reação da pessoa que se sente rejeitada será fugir. Por isso, não é de se surpreender que crianças que se sintam rejeitadas inventem um mundo imaginário. Nos casos de superproteção, além da faceta superficial mascarada de amor, a criança pensa que é rejeitada por não ser aceita como é. A mensagem que chega a ela é de que suas capacidades não são válidas e por isso ela precisa ser protegida. Parte da nossa personalidade é formada a partir das feridas emocionais sofridas na infância. Por essa razão, a pessoa que sofre da ferida da rejeição se caracteriza por se desvalorizar e buscar a perfeição a todo custo. Essa situação vai levar a pessoa a uma busca constante de reconhecimento pelos outros,
desejo que vai demorar a ser saciado. De acordo com Lisa, a ferida é causada pelo progenitor do mesmo sexo. E diante disso, a busca de amor e reconhecimento será mais intensa, sendo muito sensível a qualquer comentário que proceda dele. As palavras nada, inexistente ou desaparecer fazem parte de seu vocabulário habitual, confirmando a crença e a sensação de rejeição que está tão impregnada. Dessa maneira, é normal que a pessoa prefira a solidão, porque se ela receber muita atenção, existirão mais possibilidades de ser desprezada. Se tiver que compartilhar experiências com mais pessoas, tentará passar despercebida, sob a capa que constrói para si mesma, sem falar muito. Isso se falar, apenas para diminuir seu valor diante de si mesma. Além disso, vive em uma ambivalência constante, porque quando é escolhida, não acredita e rejeita a si mesma, chegando até mesmo a sabotar a situação. E quando não é escolhida, se sente rejeitada pelos demais. Com o passar do tempo, a pessoa que sofre desta ferida e que não a cura pode se tornar rancorosa e passar a sentir muito ódio, fruto do intenso sofrimento vivido por ela. Sentir-se rejeitado é algo doloroso e difícil de aceitar. Em muitas ocasiões, com a intenção de não sermos rejeitados, nós traímos a nós mesmos em benefício do que querem os demais. Somos educados para conseguirmos a aceitação dos demais. Por isso, a rejeição é algo que evitamos tanto quanto uma doença. Existem dois tipos de rejeição: a rejeição exterior, da sociedade, e a interior. Não podemos evitar a rejeição exterior. Quantas vezes nós também já rejeitamos alguém? Sejamos sinceros. Certamente fizemos isso algumas vezes. Não podemos fazer nada para reverter a rejeição, mas podemos nos tornar imunes a ela, ou até mesmo ignorá-la. Por outro lado, o que fazer com a rejeição interior? Esta é a mais difícil. Esta rejeição está em nossa mente. Nós achamos que devemos ser rejeitados, e este sentimento é o mais difícil de eliminar. É uma rejeição tóxica. Nos sentirmos rejeitados nos transforma em pessoas extremamente suscetíveis. Tudo nos causará dano e não saberemos apreciar as coisas boas. A rejeição também nos transforma em pessoas inseguras. Não conseguiremos encontrar nosso lugar no mundo se não o aceitarmos. Por último, a rejeição faz com que descuidemos de nossa pessoa. Não nos cuidamos, não nos preocupamos com nós mesmos. Além do mais, transmitiremos essa rejeição que sentimos aos demais. É um círculo negativo. Há quem diga que sentir-se rejeitado é apenas fruto da nossa imaginação. Há quem diga que sofrer por isso é fruto da nossa falta de vergonha na cara. Há quem diga que tudo isso é apenas a angústia de separação da mãe. Há teorias infinitas e nenhum caminho nem remédio para evitar o ímpeto de querer quem não nos quer, de sofrer quando isso acontece e de agredir para ver se essa dor passa. É como descreveu lindamente Adriana Calcanhoto na mais popular das suas canções chamada Mentiras. E depois de quebrar xícaras e arranhar discos, sobra enfrentar a dor e, no caso dos artistas, fazer música e letra, versos e prosa da coisa toda. Queria saber quem inventou esse surto coletivo de querer e ter que ser aceito e amado e idolatrado e escolhido o tempo todo. Queria saber por que Carlos Drummond de Andrade escreveu aquela quadrilha que termina com alguém que desistiu
e com um fim trágico de Joaquim. A quadrilha acabou se tornando também o mais famoso poema dele, porque rejeição faz sucesso e é assunto vivo nos divãs, salões de beleza e balcões de bares. Sempre me pergunto se a rejeição existe mesmo como uma energia viva que vem de fato como uma flecha envenenada atirada pelo outro em nossa direção. Ainda tenho dúvidas se tudo não passa de um grande erro de observação. A raça humana não é muito apta nem muito confiável para observar. Parece que não enxergamos quase nada que não a nós mesmos e a projeção de nossos sentimentos. Se eu estiver certa, ser rejeitado nada mais é do que rejeitar-se, o que não significaria facilitar em nada as coisas, nem serviria de emplastro para tratado. Quando o padecimento nos bate à porta, temos 3 escolhas: fugir, enfrentar ou estar no limbo, sem nada a fazer e sem nada a mudar. E você, tem fugido, enfrentado ou permanecido no comodismo de suas dores emocionais? Fugir e permanecer no limbo são as piores opções. O primeiro passo para sua superação é o seu enfrentamento. O discurso de uma paciente X diz muito sobre o processo de conscientização e enfrentamento desta dor. Ela diz: alguma coisa quer gritar aqui dentro de mim, me sufoca, esbraveja, se revolta, se contorce. Não consigo compreender toda essa angústia. Acho que vou explodir. Existe algum remédio para essa dor? Indagou-me a paciente sobre o processo delicado de luto que estava vivenciando. Naquele discurso, coabitavam sentimentos dolorosos, conflitos sufocados e incontidos, a busca por um lenitivo, por uma saída, uma espécie de parto daqueles sentimentos reprimidos que vinham à luz. E onde se busca lenitivo existe dor. E no caso específico, era a dor emocional incontida e constante que ultimamente se expressava também em constantes dores de cabeça e em outros pontos específicos de dor corporal, bem como em noites mal dormidas. Isto porque estruturas cerebrais responsáveis pelo mecanismo da dor física são as mesmas estruturas envolvidas com a dor emocional, não existindo separatividade anatômica. Em outras palavras, uma dor física pode desencadear uma dor emocional e vice-versa. Especificamente no que concerne a dor da rejeição, esta não é um processo fácil. Isto porque as feridas emocionais que ocasionaram estas dores podem ser profundas, fazendo parte da história de vida do indivíduo. Quando adultos, diante de situações de rejeição, serão evocadas experiências mal cicatrizadas, muitas vezes relegadas ao esquecimento através de mecanismos psíquicos de defesa, tamanha a dor. Vale a pena salientar que algumas vezes é a percepção de rejeição que ocasiona esta ferida emocional e não a rejeição em si. A percepção do não sentir-se aceito, amado ou bem-quisto durante o processo de estruturação infantil pode ocasionar sentimentos de desvalorização e desamor, o que irá dificultar sobremaneira nos relacionamentos interpessoais futuros. Quando a dor não é elaborada, ela torna-se mais viva que nunca. Tudo o que queremos é amar, ser amados e viver bem ao lado da pessoa escolhida. Gostamos de ser aceitos e aprovados por todos que nos rodeiam e principalmente pelo nosso parceiro, não é mesmo? É por isso que quando aparece a rejeição, ela causa tanto sofrimento e dor. Nos sentimos com a autoestima baixa e ficamos nos perguntando: onde foi que eu errei? E não é nada fácil.
também quando somos nós que passamos a rejeitar aquela pessoa por quem, até então, sentíamos atração. A vida vai apresentando sempre novas realidades, conhecimentos, problemas, enfim, situações que vão nos transformando. E nessa evolução inevitável podem surgir sentimentos inéditos. Com o passar do tempo, as pessoas passam a pensar de forma diferente e surgem novos desejos e outras prioridades. É nesse contexto que pode surgir a rejeição. A pergunta inevitável: por que você não me ama mais? Uma paciente disse, em prantos: o que mais me dói, mesmo que pareça absurdo, é que ele não me trocou por outra. Nada externo o impede de ficar comigo. Ele apenas não me quer mais. O problema sou eu. A culpa foi minha. A partir daí, você começa a pensar obsessivamente no que poderia ter feito para evitar o fim. Considero essa fase a mais louca de todas. Ainda não inventaram uma máquina de voltar no tempo e ainda assim você passa horas imaginando o que poderia ter feito. O mais incrível é que você não encontra apenas uma justificativa, mas várias que poderiam ter evitado que ele te largasse. E é aí que uma nova fase se inicia, a tentativa da reconquista. Começam as inúmeras ligações e mensagens diárias. Você implora de todas as formas por uma última conversa, dentre outras loucuras, na tentativa de voltar. Estão incluídas presentes, declarações em público, visitas inesperadas à casa do ex e etc. Dependendo do perfil de quem terminou a relação, você até consegue que a pessoa aceite te reencontrar para uma conversa. Na verdade, será mais um monólogo seu. Você vai a esse encontro com a ingênua fantasia de que sabe exatamente o que dizer para convencer o outro a mudar de ideia. Promete coisas que nunca imaginou prometer a ninguém. Diz que aprendeu a lição. Diz que agora vai valorizar. Você não sabe mais o que diz. Diante do silêncio ou às vezes do olhar de pena ou impaciência do outro, você percebe que nada vai mudar. Pede que ele ou ela pense um dia, uma semana, o tempo que for, e vai embora com a esperança quase destruída. Eu disse quase. Quando tudo parece terminado e as pessoas ao seu redor pensam que você aceitou o fim, você ressurge como uma fênix e se diz disposta ou disposto a reconquistar. Você aprendeu desde pequenino, pequenina, principalmente nos filmes de romance, que é sempre digno e justo lutar pelo amor. Você acredita piamente no ditado que diz: na guerra e no amor vale tudo. Você muda o visual, espera uma semana e aparece como quem não quer nada, imaginando que ele ou ela perceberá o que está perdendo. Lego engano. Você não causa mais efeito sobre ele ou sobre ela. Você está humilhada, se humilhando outra vez e agora com a autoestima no chão. Entenda que para lutar por uma relação amorosa é necessário que existam duas pessoas interessadas, duas pessoas que se amam ou pelo menos que desejam construir um amor. Às vezes eu brinco dizendo que todos os rejeitados amorosos estudaram na mesma escola de humilhação pós-abandono, pois apresentam atitudes muito parecidas diante do fim. Mas a verdade é que cada um age do jeito que age por motivos diferentes. Nossas histórias de vida nos trazem experiências totalmente singulares. Então, não existe um conselho que sirva para todos. Algumas pessoas, depois de tanto sofrimento, conseguem aprender sozinhas.
Outras conseguem mudar através de terapia e ajuda psicológica. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que fazem desse tipo de relação um grande ciclo vicioso. Sabe aquelas pessoas que engatam um relacionamento no outro? Esse é apenas um exemplo das muitas estratégias que às vezes usamos para fugir do autoconhecimento. Porque se conhecer dói, é trabalhoso, mas ainda é a forma mais segura e autêntica de lidarmos com qualquer situação. As pessoas às vezes nos rejeitam por causa do comportamento que temos perante elas. Quando as pessoas se sentem desconfortáveis, elas vão tentar remover aquilo que as estressa. E neste caso, pode ser a nossa presença. E isso nos leva a nos sentir rejeitados. E aí vem um dado surpreendente. A rejeição não é pessoal. As pessoas não estão nos rejeitando, e sim o nosso comportamento. Isso acontece porque costumamos atribuir nosso comportamento à nossa identidade. Mas quantas vezes mudamos nossa maneira de agir na vida? Ao alterar um padrão de comportamento, você continua sendo a mesma pessoa? Para ajudar nisso, primeiramente, deve-se ter um pouco de introspecção e exercitar o autoconhecimento. Temos que descobrir o que os motiva e o quanto esse comportamento é realmente importante para você ou se ele traduz algum medo e insegurança que você tem, por exemplo. Ao reconhecer e trabalhar estes comportamentos, as chances de sermos rejeitados diminuem, ou pelo menos a dor é eliminada. Se você é uma pessoa que sempre responde os outros com ironias e ataques, por exemplo, ao entender que faz isso, bem como o que o motiva, há chances de melhorar as atitudes. Agora, por exemplo, se você é rejeitado por um grupo social por ter tatuagens, talvez esse grupo não seja merecedor da sua presença. Aí, a rejeição deixa de ser dor para virar algo até benéfico. Quando você perde a sua autoconfiança, quando você se sente inferior ou que você não é o suficiente, esse sentimento por si só leva à rejeição. Você passa a achar que não é inteligente o suficiente, não é bonito o suficiente, não é bom o suficiente. Ou seja, você não é suficiente. Sua vida não é suficiente. Pessoas que sofrem de baixa autoestima e total falta de confiança vivem sentimento de rejeição, sendo que muitas vezes ela nem é real. Neste caso, adotar atitudes positivas e mudar hábitos nocivos são muito importantes. Buscar terapia é fundamental também. Um psicólogo poderá ajudar a pessoa a desenvolver autoconhecimento, bem como a criar estratégias e abordagens para a retomada da autoconfiança. Não esconda embaixo do tapete o que está ocorrendo. Tenha forças e coragem para lidar com a frustração e a dor que cercam a rejeição. Se você está se sentindo rejeitado ou rejeitada pelo parceiro ou pela parceira, tente entender se não é algo passageiro. Às vezes, o cônjuge está apenas vivenciando um período difícil na vida pessoal ou no trabalho, o que o impede de ser amoroso e mostrar desejo em relação a você. Tente sempre conversar sobre o assunto, sem colocar a pessoa na parede. Diga o que está sentindo e abra espaço para ela também expor seus sentimentos. Ouça com atenção e não julgue. Se a pessoa confirmar o que você está sentindo, não se humilhe e nem parta para o confronto direto. Receba as informações e dê tempo ao tempo.
Pense no que foi falado e faça uma análise do que foi comentado. Não implore atenção e amor. Respeite o que o outro está sentindo e entenda que o problema está nele, que mudou de opinião e não em você. Isso ajuda a não deixar sua autoestima ir para o buraco. Valorize-se mesmo que a rejeição seja um golpe muito forte. Cuidado para não transformar sua tristeza em revolta, atrapalhando mais ainda a sua vida. O fato de não ser mais amado ou amada como antes não pode deixar que você se ame menos ou que encare a vida de forma diferente do que fazia antes. Mentalize suas qualidades, os bons sentimentos e faça coisas que acalmem sua alma. Cerque-se de pessoas queridas e comente o que está passando somente com quem você realmente confia. Tente desviar sua atenção para outros temas. Envolva-se em novas atividades, no novo projeto, seja no âmbito profissional ou pessoal. Isto vai dar energia para lidar com o problema da rejeição e tomar decisões sobre o seu relacionamento. Apesar dessas dicas, é muito difícil passar por rejeição. Rejeitar a quem se ama também traz uma série de culpas. Às vezes, o sentimento do passado até é reestabelecido novamente, mas ficar esperando por isso é bem complexo. Para que você não paralise sua vida em função do desprezo, recomendo a terapia com psicólogo. Ela pode antecipar sua volta por cima. Decepções amorosas fazem parte da vida, infelizmente. Fundamental é se preparar para ultrapassar essa fase com autoconfiança, otimismo e segurança. Era amor e logo virou rejeição? Em nossa vida é muito comum nos depararmos com essa situação. Em um minuto você está em uma viagem romântica no exterior, vive momentos maravilhosos e no outro eles estão dizendo que eles não amam você e é melhor se afastar para não gerar envolvimento. Algo que foi uma experiência em nossa vida desaparece tão rapidamente. E por que isso acontece? Há inúmeros motivos para isso. Às vezes, nem mesmo o par ou casal entende por que quer se afastar. Desgaste, transtornos emocionais e muitas outras razões podem ocasionar esse rompimento tão repentino. O mais importante é saber que aquele momento de felicidade e de amor realmente existiu. E às vezes ele vai embora porque há mais felicidade para viver e ela está só nos aguardando. Nem sempre é fácil reconhecer se há algo a aprender com a rejeição ou se ela é apenas uma consequência de expectativas não atendidas. Mas a distinção se torna muito mais clara quando desenvolvemos a autoconsciência sobre nossos comportamentos e como eles afetam sim os outros. Somente aliviar a dor não é o suficiente, mas aprofundar em seus conteúdos, em suas raízes, na matriz geradora. Este trabalho nem sempre é fácil e geralmente é doloroso, mas imprescindível para a cura, respeitando sempre o limiar de dor emocional de cada um. Neste contexto, trabalham-se aspectos estruturantes da autoimagem e autoestima, bem como suas ressignificações através de técnicas psicológicas específicas. Sentimentos mal elaborados não desaparecem espontaneamente, mas buscam um meio de expressão. Uma comparação muito pertinente é quando jogamos a sujeira para debaixo do tapete. Quando a escondemos ou a negamos, a sujeira não desaparece, muito pelo contrário, se acumulará.
chegando a um ponto em que não poderá mais ser contida. O mesmo acontece com o nosso corpo quando negamos, escondemos, postergamos ou não enfrentamos nossos incômodos. Esta postura dificulta o trabalho das dores emocionais pendentes. Em contrapartida, estas irão buscar meios de expressão ilícitos e os preferidos serão as doenças psicossomáticas, os mecanismos de defesa do ego e o escapismo para anestesiado. De qualquer forma, entender as causas da rejeição pode tirar dor dela. Não se trata de quem nós somos, e sim do que fazemos. A rejeição não nos define, nem direciona nossas vidas. Somos nós que estamos no comando e nós podemos trabalhar para mudar nossas escolhas, nos autoconhecer e fortalecer assim nossa confiança. E entender que outras pessoas podem não ser capazes de aceitá-las, e isso é problema exclusivo delas e não nosso. A dor emocional é um mecanismo de defesa, é um processo natural para o fortalecimento da própria resiliência. Não jogue sua dor emocional para debaixo do tapete, pois o que você nega ou esconde cria vida e força. O que você traz à luz através do trabalho de autoconhecimento, de conscientização de suas próprias fragilidades, é o caminho seguro para uma melhor qualidade de vida, saúde, equilíbrio, harmonia, paz interior e bem-estar. Negar ou esconder a dor emocional é uma postura infantilizada, pois a criança acredita que fechando os olhos, o que ela vê deixa de existir. Deste modo, a melhor forma de enfrentar a dor da rejeição é encarando-a de frente, fortalecendo a autoestima e o amor próprio. Sinceramente, não há outro caminho. Como citei no início desse vídeo, nem todo desamor é mal. Por mais que seja doloroso e triste ser rejeitado por quem se ama, um dia, ao olhares para trás, serás capaz de agradecer em pensamento aquele que te deixou, pois estarás feliz ao lado de alguém que te ama, ou pelo menos deseja amar-te. Você não pode evitar ser rejeitado, embora você possa aceitar ou não essa rejeição. Você precisa ser capaz de se apreciar, de se valorizar e de investir em si mesmo. Você pode continuar do jeito que está, já que mudar é difícil e talvez você se sinta bastante inseguro. Mas você prefere rejeitar a rejeição ou continuar aceitando-a? Essa opção está somente em você. Ninguém poderá tomar essa decisão. A rejeição o tornará fraco, vulnerável e pode fazer você mergulhar na depressão. Você deve se olhar a si mesmo e saber quem você é. Perdoe-se. Todos cometemos erros, mas isso não justifica que os outros possam nos rejeitar. Quem é você para me rejeitar? Por acaso eu rejeito os outros? Você pode falar. Nunca permita que o fato de rejeitarem você o transforme no primeiro a pagar com a mesma moeda. Você vale muito. Descubra-se, valorize-se e dê-se o respeito que você merece. Embora não podemos apagar o sofrimento vivido no passado, sempre podemos aliviar nossas feridas e ajudá-las a cicatrizar para que sua dor desapareça ou pelo menos se alivie. Porque, de acordo com o que Nelson Mandela disse, de alguma forma somos capitães da nossa alma. Procure apenas a sua aprovação. Apoie-se nos outros para se impulsionar, mas não para se acomodar. Investir em você e se valorizar como pessoa será o primeiro passo importante para começar a cuidar de si, para começar a viver sem medo da rejeição. A aceitação e o valor não podem ser dados
pelas pessoas. Você mesmo é quem deve provê-lo. Não permita que ninguém marque o seu coração. E eu vou ficando por aqui. Vamos ajudar outras pessoas? Compartilhe aqui embaixo suas experiências ou o seu sofrimento e vamos falar sobre isso. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima, se assim Deus nos permitir.